Graça e paz, irmãos. Alguns tempos atrás foram encontrados alguns papiros. Esses papiros eram recibos de impostos e os estudiosos encontraram em todos esses papiros uma expressão dizendo tetelestai. Essa expressão, ela no grego significa está consumado ou dívida paga ou dívida liquidada. Essa expressão utilizada nos recibos de impostos tinha o significado de que aquela dívida havia sido paga. Antes de Jesus morrer, uma das últimas coisas que ele disse na cruz, antes de entregar o seu espírito, foi: está consumado. João capítulo 19, no verso 30, diz assim: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Essa palavra tetelestai também era comum em documentos penais da antiguidade. Na época de Jesus, os infratores tinham uma ficha criminal chamada cédula de dívida ou escrita de dívida. Quando eles pagavam a sua pena, os juízes pegavam essa cédula de dívida, essa escrita de dívida, e no rodapé colocavam a expressão tetelestai, ou seja, dívida paga. Colossenses 2,14, a palavra do Senhor vai dizer assim: riscando o escrito de dívida que havia contra nós, o qual era-nos contrário, removeu do meio, cravando na cruz. Nós tínhamos também um escrito de dívida, nós tínhamos contas não pagas, mas o Senhor, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Toda dívida que havia em nosso nome, toda a culpa que havia nas nossas costas, Ele pagou na cruz do Calvário. Toda a nossa dívida foi paga, meu irmão. Toda a nossa culpa, ela foi paga. Todo o nosso pecado foi apagado na cruz do Calvário. E agora, ninguém mais pode nos condenar. Ninguém pode nos encarcerar. Romanos capítulo 8, no versículo 1, diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda, meu irmão, está consumado. Toda dívida está consumada. Todo pecado está consumado. Não existe culpa para aquele que está em Cristo Jesus. A Bíblia, ela vai dizer que o diabo, ele é o nosso acusador. Sabe, meu irmão, todas as vezes o diabo, ele vai nos acusar, ele vai mostrar o nosso passado. Mas toda vez que isso acontecer, você vira para o diabo e diga para ele: está consumado, a minha dívida já foi paga. O diabo sempre vem querer nos afrontar, mostrando o nosso passado, mas mostra para ele, meu irmão, qual é o futuro dele no lago de fogo. A nossa dívida foi paga, não há condenação sobre nós. O Senhor, Ele nos amou, Ele pagou a nossa dívida. Então creia nisso, creia nessa palavra: já está consumado, tetelestai, já está consumado. Não existe culpa, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.